Olá, pessoas lindas, tudo bem? Aqui estamos falando do canal Com Alma e Mente. Hoje eu vim aqui falar com vocês. Esse final de semana eu tive um feedback do meu livro muito bacana, alguém que leu o livro, e nós vamos fazer um trabalho, vamos gravar um conteúdo sobre isso. E as famílias são impactadas por muitas questões, né, ao longo da jornada. E eu vim trazer hoje para vocês. Eu gravei um vídeo para o TikTok, fiz vídeos curtos, mas eu quero fazer um vídeo longo para ter espaço para discorrer sobre esse assunto, que a gente possa ter esse lugar para falar e conversar sobre isso. Em dois vídeos, muito se fala, né? Numa sociedade tão machista, se fala muito da mãe solo, mãe solo, mãe solo. Eu não vou ficar com uma mulher que tenha filhos e tudo mais. Enfim, eu já sofri esse preconceito. Sei bem como é. Mas a questão principal aqui é culpabilizar a mulher por ser mãe solo. Isso é algo que é um grande desafio. Nós temos uma sociedade onde existem homens irresponsáveis, imaturos e mulheres também imaturas. Não tiro a minha imaturidade dessa questão, né? Porém, é preciso repensar o nosso diálogo. Hoje eu tô com 49 anos, completo 50 anos em abril. E durante muitos anos eu vi bater nessa tecla de que, mãe solo, em alguns momentos a gente até se sente culpada, né? A culpa é nossa. Porque existem falas religiosas que são péssimas, que colocam a mulher numa situação em que ela sempre é a, a culpada de todos os acontecimentos. Isso para uma mãe também é desafiador. Primeiro, a gente não se une a alguém para se separar. Nós não escolhemos não ter o pai do filho do nosso lado. Às vezes pode acontecer da gente buscar uma separação, né, por conta de incompatibilidade de ideias, talvez por ter escolhido rápido, ou sei lá, porque não deu certo mesmo. Enfim, tem N fatores. Sai do julgamento. Vamos sair do julgamento. Eu detesto a fala também de mulheres guerreiras, enfim. Por que que eu tô gravando esse vídeo? Eu vi um vídeo do Euler que fala sobre relacionamento, ele falando sobre a mãe solo. Então, ele coloca, da forma como ele coloca a fala dele, ele fala assim que a mãe solo vai necessariamente passar para os filhos esse sofrimento de ter criado os filhos sozinho. Ponto número um. Isso é regra, todas as mães serão iguais, todas as pessoas no mundo têm a mesma reação. Quando a gente está falando em desenvolvimento humano, a gente já começa a pensar que as pessoas são diversas e as respostas delas são diversas, e o tratamento ou a colocação tem que ser olhada de forma individual. Já começa a generalização, já vira uma coisa preocupante. Então tá, que vai ter uma um respaldo aí, a gente não tem como negar. Eu tive um respaldo de uma família aonde minha mãe acabou criando a gente sozinha. Quando se separou do meu pai não pagava pensão, enfim, meu pai agredia minha mãe. Então a gente teve uma história toda aí. A minha mãe tentou refazer a vida dela, mas ela vinha também de uma família com questões. Então, assim, essa questão ela vai muito antes do que a gente está vivendo hoje. Quando a gente não busca um olhar, um tratamento, um cuidado, a gente vai acabar passando um pouco daquilo que a gente sofreu ou das nossas marcas para os nossos filhos, ok? Todos da mesma forma? Não. Cada um vai absorver da forma como estava preparado para resolver. Então, quando você fala assim que invariavelmente as pessoas nessa condição nunca vão prosperar, é relativo, porque eu conheço mães que criaram os filhos sozinhas e eles são um sucesso. E aí? Né? Então, existem outros pontos a serem olhados. Isso é problemático. Para uma mãe, sei lá, está numa situação ruim, a cabeça ruim, ouvir isso. E eu trouxe esse vídeo exatamente para a gente pensar sobre essa construção, essa narrativa das pessoas que ficam falando sobre relacionamento. One moment, please. Então, quando a gente traz uma generalização,
a gente oprime alguém. A gente está colocando alguém num lugar de culpa, de, é, de não se sentir merecedora, de que alguém olhe para isso, porque, claro, foi culpa sua, né? Você que fez isso aí. O que você está esperando, né? Então, vamos olhar, né, para também esses homens. Eu tenho um filho homem que nós estamos criando. O que que nós estamos reproduzindo para a sociedade? E aí, uma outra fala mais problemática ainda, do Paulo Vieira, que fala sobre que a sociedade redoutrina as pessoas a dizerem que os homens são maus, tá? É uma narrativa. Gente, não é uma narrativa. A gente tem o número de feminicídios que só aumenta. A gente tem homens, sim, que agridem mulheres e são violentos, não são pessoas boazinhas. Eu tive um pai que foi agressor. E aonde entra essa história? Quando a gente fala de um agressor, um filho, uma criança, a criança não é vítima. Então, vamos lá. Vamos construir esse emaranhado de questões aí. Então, um filho que vê o pai agredir a mãe, ele vai ter desdobramentos emocionais, né? Existe o medo, existe uma insegurança, existe uma questão de autoestima, ele pode se sentir culpado, coisas que podem estar incluídas ali. Pode ir para o vício, pode, enfim. Então a gente tem muitas possibilidades. E quando ele usa essa fala de que a sociedade faz dos homens maus, isso não existe. O homem agressor, isso não é verdade. Como não é verdade, gente? Então, não é que você demoniza uma imagem, são fatos que acontecem e a gente precisa olhar para isso. Ah, porque só julgar, só apontar o dedo e dizer aquilo não presta, aquele é inútil, aquele. Calma, gente. Não diz que Deus não está colocando Deus em todas as coisas? Quando a gente está falando de espiritualidade, a gente está olhando o outro ser humano como ser humano. Ser humano que tem graus de evolução, de tomada de consciência, que vai agir e reagir de acordo com aquilo que tem de repertório. E quando você começa a fazer essa construção, falas como essa podem colocar pessoas em lugar de extrema culpa, não querer nem procurar ajuda por sentir vergonha de ter vivido aquilo. Porque você sente vergonha de ter vivido aquilo em algum momento. E eu entendi que a minha vulnerabilidade era a minha maior força. As coisas que eu vivi me lapidaram. Só que isso só foi possível com a minha espiritualidade. Sou budista. Essa fala de condenação, para mim, é péssima. Péssima em vários níveis. Então, assim, existem. As pessoas conseguem sucesso, óbvio que ele tem as coisas que ele ajuda as pessoas, mas é, culpabilizar somente a mulher e dizer que a sociedade redoutrina. Ponto número um. Eu acredito que essa fala venha de uma fala machista, claro, e a gente tem construções de famílias diferentes hoje. Pode até se dizer, né, que, olhando pela constelação, que uma família formada por dois homens ou duas mulheres, ali quando para conceber uma criança, claro, você tem que ter um gene masculino, um gene feminino, para poder fazer a fecundação, óbvio. E aí você tem a construção. Quando você tem uma mulher que engravida, e aí você tem um pai que está fora da relação, tem toda uma questão. Só que, independente disso, a construção familiar existe. Como eles vão dar conta de todos os desdobramentos é com eles. Pode dar muito certo. E aí, você simplesmente julgar e começar a demonizar certas coisas, eu acho que isso é muito problemático. Demais a conta. Fala uma fala péssima. Como que você coloca toda a responsabilidade nas costas de quem ficou, de quem olhou para aquelas crianças, de quem olhou e até abriu mão
daquilo que era seu em muitos momentos. Nem mártir, nem heroína e nem a culpada, vilã de toda a história. Eu acredito que nós temos uma construção social, onde você encontra pessoas que são é, mulheres que gostam de mulheres, homens que gostam de homens, as questões de gênero todas, os trans, enfim, são escolhas das pessoas. Não é uma redoutrinação. E não é escolha. Eu usei o termo errado. A pessoa nasce assim. Ah, mas não foi uma construção. Calma, gente. Se manifesta. Não é que você viu alguém e você se inspirou. Não é. É, é interno. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Então não é uma redoutrinação, é simplesmente respeitar o que existe. Respeitar o que está aqui na sociedade, o que nós temos socialmente, as construções sociais. E numa sociedade onde a gente olha para uma questão de respeito, se a gente está falando de Deus, a gente está falando de amor e de respeito ao próximo. O primeiro ponto, o ponto mais importante. Eu não sou cristã, mas essa fala não é cristã também. Não é. Quando você é moralista e com todos os julgamentos, porque isso é julgamento. Sai do julgamento. O que é certo e errado? Tirar a vida de alguém é algo muito errado, né? E se for ilegítima defesa? E se tá, mas tirar a vida de alguém é sempre um desafio. Tem uma história budista que fala que uma mãe, né, ela era mãe de um samurai, e ali naquela situação ele morreu, né, em combate. E a maior preocupação daquela mãe era como é que o filho dela atingiria a iluminação se ele tirava a vida das pessoas. E aí Nichiren Daishonin a tranquilizou e diz, assim, naquela situação era a guerra, né? A ideia é que não tivéssemos a guerra e que não tivéssemos que tirar vidas, exatamente isso, né? Mas ela orava pela vida dele todos os dias. De certa forma, a gente tem que entender que a consequência vem, né, do que a gente faz, do que a gente escolhe fazer. Isso faz parte do processo evolutivo, do processo de mudança, transformação da sua vida. E é preciso pensar sobre isso. Então, a grande questão aqui desse vídeo, gravar esse vídeo hoje, é da gente não culpabilizar, nem culpabilizar o pai, não é, a questão é de colocar a responsabilidade a quem o cabe. Quantas vezes a gente pede ajuda? Eu sou uma mulher que cria os filhos sozinha. Não sei, eu não sou mãe solo, né? Eu sou mãe, uma mãe que cuida dos seus filhos, ponto. Eu não me sinto uma heroína, eu me sinto uma mulher que construiu essa vida com os elementos que foi possível, mas também não aceito que as pessoas apontem dedos e digam, julgando, tá? Que nós estamos construindo uma sociedade onde nós culpabilizamos o pobrezinho do homem, coitado. Não. Nós temos sim homens irresponsáveis que não assumem a sua responsabilidade, que não cuidam nem de si, não dão conta, e a consequência disso é essa bagunça que a gente vê na sociedade. Mas assim como temos mulheres também. Mas neste momento aqui, eu estou trazendo essa fala porque eu vi esse vídeo, né? E esse vídeo foi gravado no JJ Podcast, aonde tem uma audiência gigante, Paulo Vieira tem uma audiência gigante, e não é porque a pessoa tem uma audiência gigante que tudo o que ela fala é uma regra. A pessoa não é um sacerdote absoluto. Ele é um ser humano e que pode errar, sim, de acordo com o repertório que ele tem. Ele tem o direito de falar da forma como ele fala? O direito ele tem. A boca dele, ele fala o que ele quiser. Agora, ele não tem o direito de julgar essas mães. E eu vim, sim, falar em nome dessas mães. Porque eu fui essa mãe que pediu ajuda, que precisou de ajuda muitas vezes, que suplicou por ajuda e muitas vezes não a teve.
Ah, mas o que que você fez? Mas como é que você. Aí você vai ficar justificando. Eu tinha tive um pai que bebia, tive um ex que era ou é usuário, enfim. Ele, né? Até então, quando eu estava com ele, hoje eu não sei da vida dele, mas que tem dificuldade em lidar com a relação com seus filhos. Sempre teve essa dificuldade. Ah, mas você já não sabia. Então, gente, a gente busca. Como é que você começa um relacionamento? Não dá para julgar as pessoas. Aí você fala, tá, eu posso escolher, eu fiz as minhas escolhas depois. Então, isso é uma construção, sabe? Não tem. Quando a gente não fala de transformação, de desenvolvimento humano, né? Quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente vai olhar para os valores. E aí, de repente, dentro da sua construção, isso foi bem tranquilo. Você conhece outras realidades? E como você faria se fosse você nessa outra realidade? Então, não é criar vítimas, jamais. A questão é simplesmente não culpabilizar apenas as mães por essa questão. E jamais dizer que não existem agressores, não negar. Existem pedófilos, existem abusadores, existem homens violentos, o feminicídio só cresce. A gente tem a violência contra a mulher, a gente assiste isso o tempo todo. Mulheres que são agredidas. Esse homem não é um agressor? A sociedade o fez assim? Oh, sociedade cruel. Má. Tornou esse homem. Esse monstro que ele é. Ele não era assim. Ele é bom. Na verdade, todos nós temos o bem e o mal e alimentamos aquilo que nos convém. Então, quando a gente fala que é uma redoutrinação que a mídia faz, que faz com que você que os homens sejam vistos como maus, que eles não são essas pessoas, gente, é um pouco demais, aí é exagero. Aí é exagero, aí é uma fala horrorosa. Porque você coloca, então, olha, mulheres, eu aconselho que vocês não estejam dentro desse método, porque não é o ideal para vocês. Se você vai estar diante de uma pessoa que está pregando para você que os homens não são maus, a coisa não é tão assim, né? Você que, é, que faz as coisas ficarem más. A sociedade é que faz as coisas. Gente, espera lá. A gente tem construções sociais, sim, mas é bom a gente ter cuidado com as nossas falas. E que as mães que estão passando aí, criando seus filhos, que não se sintam culpadas por isso. Aí a culpa é da. A gente sempre está ouvindo que a culpa é da mãe, né? Da culpa é da mulher. Mulher sabe articular. Gente, por favor, vai, me poupe. Me poupe. Se você pode ter, dentro do treinamento do desenvolvimento humano, a gente tem as pessoas que vão querer melhorar, evoluir, crescer, e as pessoas que não querem. E aí a culpa é sua, que é treinador de pessoas e não consegue fazer com que a sociedade, então isso é muito simples. Era só falar o que era para fazer, ó, sociedade, é isso que é para fazer e todas as pessoas fariam simplesmente assim. Todos seriam alecrins dourados que estariam no campo sem ser semeados, né? Não é assim. Então, se isso não é assim, então não dá para você dizer que não existem homens maus, né? A sociedade redoutrina para que pensem que os homens são maus. Por favor, respeitem as mulheres que estão diante desse desafio, que criam seus filhos e ficam buscando estratégias, rede de apoio, às vezes não tem rede de apoio, uma rede de apoio escassa, pessoas que vão ficar o tempo todo te menosprezando, te diminuindo, porque estão te ajudando com o seu filho. Ah, mas isso deveria ter um companheiro. Deveria, mas ele foi embora, virou as costas, eu vou fazer o quê? O que que eu faço diante de um menino que virou as costas e foi embora? Que não aceita, que ao invés de pensar como a gente faz essa construção e de repente a gente reorganiza, eu fiz a proposta. Em um determinado momento eu fiz a proposta. A gente precisa olhar daqui para frente para construir uma coisa diferente. Mas não tem o olhar daqui para frente. Tinha só lembrado que já tinha acontecido, do que já tinha.
E aí não tomar para si aquilo que era sua responsabilidade. Então é muito fácil dizer que você tá vendo o que você fez. Olha o que você fez. Você fez isso para mim. Você me fez isso, eu fiz isso. Não, eu assumo. Eu tomei a decisão. Existe a responsabilidade? Poxa, tá bom. Não, e não é assim, tá vendo o que você fez? Eu também fiz isso. Não, não é. Eu estava buscando uma resposta. Olha, vamos fazer isso. Não vai, você quer que eu faça o quê? Eu fico ali parada, olha, desculpa, se não vai dar, tudo bem, eu entendo, mas eu preciso ir, porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho que fazer essas crianças sobreviverem, eu tenho que buscar outras coisas, sabe? Eu tenho que sobreviver. Os homens, eles são abusivos. Existem homens abusivos, tóxicos, e a gente não pode dizer que isso não existe, que isso não é assim. Não é assim como? É o que então? Você vai me explicar o que então? Eu fico a pergunta. Você, mãe, que cria seu filho sozinha, eu brincava que é mãe em carreira solo, mas não é carreira solo porque você quer. Eu queria. Nossa, era o meu sonho. Eu sonhava em ser mãe solo. Não, né, meu anjo? Eu sonhava em ter uma família. Sonho e quero ter uma família. E como é que a gente faz isso, né? Então, esse é o exercício, ajudar essas pessoas a encontrarem as suas feridas, que podem estar, de fato, te atrapalhando nessa construção, que podem sim ser responsáveis por alguns pontos que você mesmo não consegue enxergar, os pontos cegos, algumas crenças que você tem, coisas que você carrega da sua ancestralidade, da sua infância, por ter vivido, né, numa família onde você tinha uma mãe que precisava trabalhar, um pai também, meu pai não era uma pessoa tão responsável, que deixou tudo a cargo da minha mãe e a gente perpetuou isso, né? É simples você olhar esse modelo e seguir esse modelo quando isso é necessário. O ideal é que não fosse necessário. Eu tinha a crença muito forte de que eu jamais ia me casar. Exatamente porque o casamento dos meus pais foi muito ruim, eu via outros casamentos ruins. E aí a gente constrói isso na cabeça. Claro, isso é uma crença. E isso sim, eu construí essa crença. E talvez não tenha dado certo porque eu construí essa crença. Não, aí você tem um elemento se repete a dependência química. Você fala, não, vou, como budista, eu falei, não, vou transformar tudo isso. Eu posso transformar a minha vida. Mas como é que eu faço a mudança no outro? É isso. Como é que eu fico esperando para sempre a mudança do outro? E aí, a cada evento triste, eu vou me diminuindo, ficando menor, ficando com mais ferida. Em algum momento, eu decidi reagir e tomar outra decisão. Assim como muitas mulheres. Uma mulher que é agredida, que é ameaçada, ela não tem que viver essa situação. Ela não tem que ser agredida e que ser ameaçada. Mas tem que ver o que ela. Pera lá. Eu via minha mãe. Minha mãe saía para trabalhar, voltava, buscava fazer as coisas para agradar meu pai, para não desagradar, inclusive, meu pai. E aí? E apanhava. Ai, não existe homem agressor. Isso não é assim, gente. O meu pai tinha problemas emocionais que não foram tratados. Meu pai bebia demais por conta de alguma dor que ele tinha interna. E aí? Então, quando a gente começa a dar nome para as coisas, a olhar para as coisas sem a voz do julgamento, sem os julgadores na internet para ficar falando para gente que, você, tá vendo? Você não presta, tá vendo? Você e também, mas também você. É, não é fácil. É um olhar, aí você se fortalece. Hoje eu tô falando aqui isso numa boa. Eu ouço uma fala dessa e me gera uma indignação. E eu aprendi também no budismo que nós temos os 10 estados de vida, né? Então, nós temos os estados baixos, que são ira, animalidade, fome, alegria, né? Essa alegria, legal, bacana. E aí você começa a subir os estados de vida para o Bodhisattva, pro, é, é,
absorção, erudição, bodhisattva e Buda, né? São os quatro nobres caminhos. Então, só que todos esses 10 estados estão contidos uns nos outros. Então, quando a gente tem a ira iluminada pelo estado de Buda, nós podemos criar alguma coisa, algum movimento, gravar esse vídeo indignada com uma fala que oprime as pessoas. Uma fala como essa coloca uma mulher numa condição de, ai meu Deus, eu sou culpada, de não ter voz, de não falar, de não vir aqui se manifestar. Isso é péssimo. Isso é péssimo. E aí ela se submeter a outras situações ultrajantes, olha, não dá, não dá. Eu respeito o trabalho, é gigante, tem dinheiro, papapá, mas essa fala é muito ruim, muito ruim. E eu espero que ele repense, ou, né, de alguma forma. A sociedade não existe com uma única visão, a gente precisa olhar para o outro ser humano como outro ser humano, evitando julgamentos. Porque é a mesma coisa deles julgarem a Anitta, né? Você julga a Anitta por um ponto e não olha todos os outros. Então, assim, a gente tem que olhar as pessoas. Ela tem resultado também, né? Então, respeita a Anitta. As escolhas que ela faz não são as escolhas que você faria, mas são as escolhas dela. Respeita quem resolveu casar com outra mulher, com outro homem, com homem trans, enfim. Respeita, só respeita. Porque essa é parte da construção do outro. Isso não lhe cabe. Julgar com valor de certo e errado não te cabe. Então, não são só os resultados, são as ações que as pessoas constroem. Se a gente está construindo paz, se a gente está construindo um diálogo de paz, é importante que isso seja colocado, não simplesmente um julgamento, um olhar que vai colocar o outro no sofrimento e, sabe, na culpa de coisas que até ele nem tem consciência. Óbvio que as escolhas te colocaram onde você está. Eu olho para trás, eu sou crítica comigo, mas eu olho também o que foi possível construir com o repertório que eu tinha. Mas sem aquele exagerado julgamento, exatamente porque isso não vai me ajudar a evoluir. E aí eu busco a leitura, eu busco outros livros, eu busco estar cada vez melhor, para que eu possa, ser uma incentivadora de vidas e não um trator que vai passar por cima das pessoas com uma fala simplesmente julgando e culpando as pessoas. Ah, o que Deus quer, o que Deus espera. Com essa fala já se fizeram tantas atrocidades. Com essa fala já se, sabe, tivemos as cruzadas. Ai, ai. Mas a grande questão para mim hoje, e que me ajudou também nessa construção da minha ampliação mental, porque eu tinha um tremendo preconceito de não querer nem ouvir. Quando eu comecei a frequentar um amor exigente, que a gente tem a espiritualidade pluralista e que um padre jesuíta decidiu não manter o amor exigente dentro da igreja para evitar que isso fosse um fator impeditivo de outras pessoas, de outras religiões que pudessem estar junto, sofrendo pelo mesmo problema. Isso é compaixão. Não é só uma ideologia religiosa, julgadora, que te coloca no lugar de culpa. Ela vai te dar possibilidades. O amor exigente é para todas as pessoas que estejam sofrendo com comportamentos inadequados e um problema da dependência química. Seja ela da Umbanda, do Candomblé, do budismo, do catolicismo, o evangélico, pentecostal, não importa qual é a religião. A gente vai se reunir toda semana, existem diversos grupos pelo Brasil todo, e vamos falar de espiritualidade e das coisas que são necessárias para uma recuperação de vida.
para que nós possamos cultivar os valores de vida. A gente tem duas formas de pensar. Aqui nesse fundo a gente está vendo, né? A forma negativa e a forma positiva. A gente transita por esses dois lugares. Em alguns momentos a gente vai se achar muito velho, tá muito difícil. E aí a gente tem que trabalhar isso de que tudo não é o tempo que vai determinar. Quanto tempo eu ainda tenho aqui? Eu posso sim, eu consigo pensar em outras coisas, construir uma outra realidade. Então, eu quero propor para você hoje, com esse vídeo, que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Esse canal com alma e mente nasceu exatamente porque a mente ela limita e a alma ela expande a nossa vida, para que a gente possa tomar consciência, e não consciência doutrinado por uma visão religiosa limitada, mas sim por uma religião, por uma visão mais ampla de mundo aonde a gente não condene as pessoas. Até porque eu também, né, nessa minha fala, estou dizendo assim, eu estou julgando aquela religião, sendo que quem é o precursor dessa religião, ele nem praticava essa religião. Ele ensinou para você o que era o amor. Ele ensinou para você como era olhar o outro. Quando ele fala para Maria Madalena, não sou eu, filha, é você, quando ela pede perdão. Quando querem apedrejar Maria Madalena, ele diz: então tá, podem jogar as pedras quem não tenha pecados. Ele ensina isso. E as pessoas gostam de jogar pedras, arremessar pedras, fazer com que uma situação que já é dolorida, ela fique mais doída. Não de olhar para um olhar, puxa vida, isso aconteceu. Não é o que eu acho. Deixa eu ouvir o que você está vivendo e como é que eu posso te ajudar. Será que a forma como você está enxergando é que está te atrapalhando? Sem julgamento de valor. Então, esse vídeo é para levar um calor no coração das pessoas. Não é um embate, não. É só uma reflexão e um abraço para aquelas pessoas que estão ouvindo isso. Se eu que estou mais desconectada, me incomodou esse vídeo, é porque eu tinha que vir aqui falar e colocar esse conteúdo no canal. Não dá para a gente ignorar simplesmente um monte de fala. Cada um vai falar o que quiser. Ele tem direito de falar o que ele quiser. Mas eu tô aqui para dizer para você que não existe uma única visão de mundo e que eu posso ser sua mentora, sua treinadora, para te ajudar nesse caminho de você encontrar como eu fiz, né, na minha vida, sendo uma mãe que criou seus filhos sozinha, que precisou olhar para as questões emocionais juntamente com a construção da profissão, e isso não foi fácil, e não só um julgamento que a sociedade está perdida. Se a gente acredita, né, em Deus de verdade, no universo, enfim, a gente jamais vai ficar desesperançoso com a sociedade. Sabe por quê? Porque a gente faz parte da sociedade e pode se construir um mundo muito melhor quando a gente fala de diversidade sem o julgamento. Nós estamos vivendo um momento um pouco sombrio, com essas ações do Trump lá nos Estados Unidos, tirando os direitos dos trans e colocando mulheres trans dentro das cadeias junto com homens, dizendo que só existe dois gêneros. Poxa, a gente evoluiu tanto, agora a gente vai regredir. Dentro da minha concepção, quem compactua com o mal tem sangue nas mãos também. Então, a gente está falando de olhar para trás, condenar Hitler e repetir os atos de Hitler de uma outra forma, só porque o pecado é diferente, a gente julga que somos melhores, mais evoluídos, porque eu consegui um pouco mais de dinheiro do que o outro, eu tenho o direito de ditar regras e de colocar em uma situação que eu considero que é o ideal.
Então a gente tem muito ainda que evoluir, né, minha gente? Essas falas todas, né, exacerbadas sobre julgamentos, né, apontando as pessoas, os monstros, são os próprios monstros que apoiam, que apontam os monstros, né? Então, eu quero que esse vídeo seja uma reflexão, um olhar, sabe, para a humanidade, um questionamento, sabe, sem culpabilizar as mulheres, sem tirar direitos, trazendo novas possibilidades. Você que está aí, você não está sozinha. E eu tô aqui para te apoiar nesse processo. Eu desenvolvi uma metodologia que se chama Radar, reconhecer, admitir, desconstruir, avaliar e ressignificar. São 5 passos para que a gente usa ferramentas nesses 5 passos para te apontar algumas coisas, para a gente olhar primeiro para dentro de você, dentro de tudo que está aí, o que é possível, o que mais é possível. Então, obrigada ao Euler e ao Paulo Vieira por terem colocado essas falas e permitirem que eu hoje grave esse vídeo e coloque essa questão e leve essas minhas palavras para outras pessoas. Na verdade, eles são agentes positivos que estão me colocando diante dessa câmera, desse computador, para construir esse conteúdo. Talvez se não tivesse essa fala, eu não estivesse construindo esse conteúdo hoje. E provavelmente muitas mulheres que estão se sentindo culpadas e que estão se sentindo julgadas estão precisando ouvir isso hoje. Mandem esse vídeo para mais pessoas, deixem os seus comentários, curtam, compartilhem e sigam no canal. Porque para que esse conteúdo chegue mais longe, a gente precisa aumentar o número de seguidores do canal. A gente tem muitos movimentos que podem ser feitos generosamente, para que juntas nós possamos construir essa sociedade melhor, essa sociedade mais flexível, onde a gente consiga, olhar para o outro humano como ser humano e não somente com um ponto de julgamento. Ou, ai, sabe, homens não são. A sociedade é que está doutrinando para que olhem os homens como pessoas más. É um pouco demais, né? Não seja, não, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Uma conversa madura, estruturada e com bons argumentos pode trazer resultados incríveis. Um grande abraço e eu espero vocês para o próximo conteúdo aqui no canal. Manda esse vídeo para quem precisa ouvir esse quentinho do coração. Beijo.